Então, boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Eu não tenho experiência falando com câmera, eu não sou muito bom com isso, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível. Ah, Vamos começar aqui então com o nosso sistema aqui, né? Cripto com o tio Lu, eu vou chamar essa aulinha de introdução ao mercado de criptomoedas para o pessoal que está interessado em começar a comprar e vender Bitcoin, Ethereum, Litecoin ou qualquer outra altcoin, stablecoin que está surgindo aí no mercado. Já que o Pix está surgindo, né? Por que não dar uma atençãozinha para as criptos? Bom, então vamos lá. Separei esse materialzinho aqui, vamos ver se rola. Vou falar um pouco muito de forma simples, não vou ficar enrolando muito, já estou enrolando muito. Enfim, a gente tem aqui uma introduçãozinha, né? Vamos falar sobre Bitcoin, criptomoedas, o que são, para que surgiram, seus fundamentos. E a blockchain que é a rede que foi criada para que pudesse ser transacionadas essas moedas criptografadas no mundo digital. Bom, separei aqui, eu fiz um breve resumo do que é o Bitcoin. Eu e mais uma galera, obviamente, acreditamos que o Bitcoin seja o ouro digital, não tem muita discussão. O Bitcoin ele surgiu em 2009, depois da crise imobiliária dos Estados Unidos. Então, em 2009, após a crise imobiliária que teve início nos Estados Unidos, com proporções globais, foi apresentado o white paper de Satoshi Nakamoto, o desenvolvedor do sistema que a gente conhece hoje como Bitcoin. Antes disso, já tinha sido apresentada uma ideia, se não me engano, a 1986 por aí. A ideia era parecida e a moeda ia se chamar BitGold, com a mesma intenção da moeda, só que por questões de tecnologia, na época ela acabou não funcionando. Bom, a ideia da simples moeda virtual apresenta o sistema de rede em blockchain, que é uma rede onde a informação é transmitida de forma descentralizada de pessoa a pessoa, o famoso peer-to-peer, P2P, como é falado aí em terminologia escrita, que já era utilizado antes mesmo em serviços como o torrent. Se você fazia download no torrent, pegando arquivos aí na rede, ela compartilha uma seed, que é uma semente, obviamente, que está dentro de cada computador que guarda essa informação, que ela pode ser transmitida infinitamente entre esses servidores, que são as pessoas que seguram essa informação. Enquanto há uma pessoa segurando a informação, essa informação é facilmente transmitida. E uma coisa que está na rede, ela nunca sai da rede. Bem, a função do serviço peer-to-peer é tornar um indivíduo um servidor. Se eu estiver falando merda, vocês me crucifiquem aí o tanto que vocês quiserem, sendo ele um portador da informação, enquanto essa informação pode ser compartilhada com todos com acesso à rede. O intuito é que, com isso, as transações sejam transparentes, toda a informação é gravada e passada ao bloco seguinte a cada nova transação. Cada usuário possui as informações de onde vieram as informações anteriores, portanto, sendo o sistema basicamente impossível de ser fraudado. Nenhuma informação pode ser criada do nada ou modificada sem que isso entre em conflito com todas as informações já compartilhadas na blockchain. Atenção, isso não significa que seja fácil de rastrear, apenas sendo desmistificada a falácia de que a moeda não pode ser rastreada. Aconteceu uns fatos esses dias, de ontem para hoje, na real, onde o governo chinês acabou aprendendo várias moedas de um sistema de
pirâmide? Bom, eles alegam que era pela pirâmide. Eu não sei afirmar totalmente 100% todos os fatos dessa informação. Enfim, ah, ou seja, é uma moeda que foi criada para ter uma certa transparência. Você consegue saber quem está te transacionando, embora a forma que as pessoas prefiram usar a moeda seja de forma anônima, ou seja, dividindo em várias carteiras pseudônimas onde não levam o nome dela e com uma rede mascarada para que o acesso a ela seja mais dificultado. Isso aí serve para você ganhar tempo, não para você esconder quem é você, digamos assim. Vendo que o sistema monetário fiduciário de geração de dinheiro a partir do nada, money from thin air, era, na verdade né, insustentável, pois a geração de dinheiro infinita com lastro em confiança do gado de rebanho que dita as normas contemporâneas de cada tempo, a inflação e altas cargas tributárias desvalorizava o patrimônio do indivíduo, fazendo-o ter pouca ou nenhuma autonomia sobre suas finanças. A moeda Bitcoin, então, surge com a proposta baseada no princípio básico da economia de oferta-demanda. Com uma estatística de tempo determinada, blocos são resolvidos por algoritmos matemáticos complexos que validam transações enquanto resolvem equações. Ao chegar no limite da informação disponível a ser armazenada por um bloco, um novo bloco é gerado, aumentando a taxa de inflação para mineradores, indivíduos que investem na autentificação das transações por meio de hardwares e energias, servidores imensos com alimentação 24 horas, 7 dias por semana, para que os problemas continuem sendo resolvidos e novas satoshis e bitcoins criadas. Com isso, um número limite dessas moedas será mineradas. Minerada, enfim. O que eu tô falando aqui, minha gente? Meu povo, meus bons companheiros. Qual que é a intenção, então, da moeda? Já que o sistema bancário dos governos é imprimir moeda infinita, dar dinheirinho colorido na mão do povo e ele, feliz, eu tenho dinheiro. Não confundamos, então, valor nominal com valor intrínseco, valor real de algo. Pois bem, para que a Bitcoin foi criada, então, além de obviamente ser uma moeda de troca que você pode transacionar, negociar, comprar o que você bem entender com ela, com qualquer vendedor de qualquer produto em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de um arbitrário fazendo a troca, a movimentação do seu dinheiro para essa pessoa, sendo você o responsável de enviar o dinheiro diretamente para a pessoa, como se você estivesse entregando, por exemplo, a sua nota coloridinha do estado para o seu vendedor de verduras ali da esquina, certo? Então, o princípio é esse, sem você ter a necessidade de um banco ou de um governo fazendo a ponte de levar o seu dinheiro. Óbvio, não existe nada grátis nesse mundo, não existe almoço grátis, como já dizia Milton Friedman. Sim. A taxa de transferência de Bitcoin, ela acaba sendo alta de tempos em tempos, então ela é uma moeda que acaba não sendo tão visada para o recurso a qual ela foi apresentado, que é servir de moeda de troca. Então ela acabou sendo adotada através dos tempos, percebe-se que de 2009 até 2017 foram muitas pessoas que compraram muitas e muitas quantidades, muitas pessoas entraram
negócio de mineração, investiram muito pesado em sistema de geração de energia para alimentar o processo de decodificação dos algoritmos e tudo mais. Bem, com isso, até a alta histórica que pegou 20 mil dólares em 2017, depois acabando numa desastrosa queda durante o ano de 2018, levando o preço para 3 mil dólares. Ou seja, existe riscos iminentes em qualquer tipo de mercado, em qualquer ativo de médio e longo prazo, principalmente especulativo, e a Bitcoin de começo era um projeto, a qual, como todos os outros, era especulativo e não havia fundamentos. Só que a gente percebe que há muito fundamento nela hoje, quando você vê que ela é escassa. A gente vai falar nesse próximo parágrafo. Olhando para os parâmetros usados para controlar a oferta da Bitcoin, fica claro que o número de 21 milhões de Bitcoin permite à rede garantir que os blocos sejam minerados em um período de tempo regular de 10 minutos. Também garante que a quantidade de Bitcoin paga aos mineradores como recompensa em bloco diminua ao longo do tempo, à medida que a oferta máxima se aproxima de seu limite, que é o de 21 milhões de moedas geradas na rede. Como se vê, os parâmetros que Satoshi estabeleceu para isso foram, inevitavelmente, a produção de um máximo de 21 milhões de bitcoins. Na época, a dívida dos Estados Unidos era de 21 bilhões de dólares, e isso pode ter algum impacto no número reduzido. O código principal do Bitcoin atualmente ajusta a dificuldade de mineração para garantir que cada novo bloco seja extraído a cada 10 minutos em média, independente da quantidade de hash apontada na rede. Com base nesse recurso, um total de 210 mil blocos deve ser extraído em cada ciclo de 4 anos, que é o que a gente chama aí de halving, que é o período onde esse bloco se divide e aí ele se torna mais um na rede, diminuindo a quantidade de bitcoins a serem mineradas e também a recompensa a ser paga para mineradores. Ou seja, se a recompensa em bitcoin para minerador cai, para ele continuar minerando, essa recompensa ela tem que valer mais do que a anterior. E aí que a gente cai no ponto bonito da moeda, que ela é deflacionária, justamente pelo fato de ser escassa, ter um número limite a ser minerada, gerada e colocada em circulação no mercado. Todo mundo que quiser ter uma unidade inteira de Bitcoin, mesmo quando todas elas estiverem disponíveis na rede, não será possível, porque não haverá unidades disponíveis para todos. Só que a gente tem uma moeda fracionária. É como se a gente pegasse uma nota de 50 reais, a gente rasgasse ela em 50 pedacinhos e aí a gente pudesse falar que a gente tivesse R$ 1. Só que se a gente fizer isso, a gente vai preso por atentado ao pudor ou dano ao patrimônio público, essas porcarias de lei aí, os caralho a quatro, enfim. Bom, sendo assim, a gente tem uma moeda que é fracionária e você não precisa comprar uma unidade. E logo no futuro, nem todos vão poder ter uma unidade, mas todos poderão negociar com quantias, satoshis, que são os pedaços dessa moeda que é a Bitcoin. E se as pessoas
quiserem, elas podem usar também as outras altcoins ou stablecoins. Stablecoins são aquelas moedas que são estáveis, fixadas ao valor de alguma moeda de banco central. Eu acho isso uma piada, mas tudo bem. Altcoins são mais atrativas, por exemplo, a Ethereum, que ela é uma resposta a alguns problemas que a Bitcoin deixa de resolver. Ela é uma rede aberta, ela é propícia para os programadores desenvolverem em linguagens de programação nela aplicativos e modos de transação inteligente, e a nova rede da Ethereum que está por vir aí, ela pretende agilizar e facilitar a criação de smart contracts, que são os contratos inteligentes, que é tipo uma garantia mais segura de você poder transacionar ou fazer qualquer tipo de serviço nessa rede criptografada. Maravilha, então damos continuidade. Se você quer comprar, por exemplo, Bitcoin, e o valor dela, por exemplo, hoje está muito caro, digamos assim, 92 mil. 92 mil eu tô falando por cima, né? Porque está em correção, então esse momento pode estar uns 89 e eu não tô vendo o gráfico. Bom, a gente pode ver o gráfico aqui, né? Na verdade. Bom, vamos lá. Aqui eu estou usando o gráfico da Bitcoin em dólar. Nesse momento está em 17.112. Em BR reais, 92.700. Como a gente consegue ver aqui, certo? Bom, se ela está valendo este valor hoje em dia, basta você pegar, por exemplo, o valor nominal que você quer comprar da unidade dela. Vamos fazer uma conta bem tosca aqui. Vamos supor que você tem R$ 100 e quer comprar esse dinheiro em Bitcoin. Aí você pega e divide lá pelo valor atual da moeda, tá? Em 92.867. 92.867. Oh, maravilhoso, a tela do celular não vai mostrar. E você vai ter esse valor aqui, que é de mais ou menos 0,001076 em satoshis. Então você pode sim guardar seu suado dinheirinho que você batalhou tanto em uma moeda que pode ficar protegida das mãos do Estado. Como a gente vinha falando, a Bitcoin se tornou, ao longo do tempo, uma reserva de valor, pois ela supre bem a questão da oferta e demanda, que são os princípios básicos da economia. Você tem formas de proteger seu dinheiro porque ele não é controlado. Não tem um governo que vai falar que o preço da moeda é tal. Em tal momento do tempo, quando existirem poucas dessa moeda em circulação, as pessoas estiverem preferindo guardá-las consigo mesmas em vez de comprar coisas ou negociá-las, o preço delas vai estar cada vez mais caro. Este é o sentido de uma moeda deflacionária. Existem moedas no mercado que elas já estão totalmente disponíveis. Algumas delas elas vêm com geração de tokens. Esses tokens eles servem para, como vamos dizer, abastecer a rede. Eles funcionam como um centavo do centavo, como se ele, por exemplo, a gente vai dividir a unidade da Bitcoin, a gente vai ter satoshis. Em Ethereum, eu não vou saber dizer para você qual que é o nome que se dá para os centavos. Na verdade, são Ethers. Ethereum é o nome da rede criada. Enfim, voltando aqui para o ponto, depois a gente fala um pouco mais de mercado. Bom, o primeiro ciclo, voltando lá na parte do halving, né?
a inflação para mineradores aumenta, ou seja, a recompensa cai. Como eu vim dizendo, se a recompensa em Bitcoin cai, o valor dela tem que aumentar para que seja recompensante eles continuarem investindo na geração dessas moedas. Se não, eles parariam de investir no custo que investem. A recompensa é de 4 em 4 anos, sendo que a gente vê aí um padrão que eles esperam o quinto ano para receberem a recompensa, já que no período de halving mais moedas são descarregadas no mercado, gerando assim uma oferta maior do que a demanda. Mas logo após a demanda suprir a oferta e a oferta ficar reduzida, o preço fica mais caro. E aí sim os mineradores trocam a sua recompensa, que é cada 4 anos dividida pela metade. O primeiro ciclo viu a recompensa de 50 bitcoins cunhadas por bloco. Isso foi reduzida para 25 bitcoins em 2012. Novamente para 12,5 bitcoins por bloco em 2016. Após a metade de 2020, ele eventualmente fica em 6,25 bitcoins por bloco minerado. No próximo ciclo de halving, que acontecerá em 2024, essa recompensa partirá para casa dos 3,1275 e assim conseguintemente, sucessivamente, ou qualquer outra palavra. Enfim, bom, atualmente a gente está na casa dos 18 milhões de bitcoins minerados. A mineração de uma unidade agora está cada vez mais reduzida. Tem cada vez menos bitcoins disponíveis no mercado. Existe este número de moedas disponíveis? Bom, nem tanto. Se você for procurar aí para ver quantas estão em circulação na rede que não se perderam em alguma carteira ou que as pessoas estejam rodando até hoje de alguma forma, bom, então são muito menos quantidade disponíveis para você conseguir alocar para uma carteira sua. Estima-se que a última moeda seja minerada em 2140. Bom, a conclusão que temos com isso é a seguinte: com isso em mente, podemos assumir que, além de ser um meio de troca sem arbitrários, Bitcoin assume um papel de reserva de valor. Com escassez e sua demanda crescendo constantemente e agressivamente, cada vez mais por investidores bilionários, instituições financeiras, fundos hedge, que são fundos de proteção, se enquadra nos fundamentos adequados para ser considerada como tal. Também oferece a facilidade e comodidade de transportar este valor com o proprietário, seja lá para onde for, para quem quiser transferir, sem os encargos e burocracia que se tem com o ouro, que oferece suas peculiaridades e dificuldades de movimentação. Ou seja, se a pessoa quer guardar o patrimônio dela numa reserva de valor como ouro, uma prata ou qualquer metal ou joia preciosa, além de ela ter que pagar um custo mais alto pela proteção desse valor, ela também vai ter que justificar este valor quando ela for movimentar, pagando umas taxas até mais altas do que a transação da Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Você não consegue transportar uma quantidade enorme de ouro, por exemplo, se você precisar fugir do seu país porque um presidente que vai assumir, ele pode querer barrar você de querer sair com o seu patrimônio do país dele. Ou seja, para você sair com o ouro, você vai ter que pagar uma carga tributária excessiva e talvez você nem consiga pela barragem e dificuldade de você conseguir sair com toda a quantidade de ouro que você tem. Tem outras formas de investir em ouro? Tem, sim. Mineradoras de ouro, a produção que usa ouro como matéria-prima, é, em
em papéis atrelados a ouro e hoje a gente tem o Pax, que é uma criptomoeda atrelada ao valor do ouro. Eu não consigo muito bem entender como isso pode funcionar. Se alguém consegue explicar isso aí melhor, eh, pode deixar a recomendação nos comentários. Muito obrigado. Bom, então vamos para uma parte que eu já devia ter falado no começo desse vídeo, mas eu sou meio lesado e retardado e acabei não falando, né? Bom, primeiramente, isso não é um vídeo de recomendação de investimento nem nada do tipo. Você é o único responsável pelo seu dinheiro e pela forma como você toma conta dele e o que você decide fazer com ele. Aqui eu estou apenas introduzindo você ao mundo que eu já venho estudando já tem um tempo e são apenas observações e dicas que eu gostaria de passar, que são insights que eu não tive quando eu comecei, que pode ser que ajude vocês mais facilmente nesse início do que eu, com minhas dificuldades. Enfim, todo investimento, todo investimento envolve risco. O seu risco, ele não pode ser maior do que o que você pode correr. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você, por exemplo, tem um salário mínimo e você tem dívida pra caralho e você fica no negativo e ainda assim você tem dificuldade de comer, você primeiro deve procurar abater todas as suas dívidas o quanto antes de arriscar qualquer tipo de investimento, porque senão você vai ficar louco com perdas. Ah, e as perdas elas não são, vamos dizer, reais, não no sentido de real, é psicológico, é muito psicológico, porque quando você entra numa posição de um ativo, você tem que estar ciente que aquele dinheiro que você está colocando é um dinheiro que pode ser perdido. Ou seja, você já entra num investimento com aquele capital, aquela reserva que você fez, que você sabe que você não vai precisar. Você já tem como se sustentar, colocar comida no seu prato, na sua mesa, no prato dos seus filhos, se você tiver, e tudo mais. Bom, entendendo isso, agora a gente pode começar a falar de novo sobre investimentos. A Bitcoin é uma moeda, ou seja, é um passivo. Ela não gera valor, ela não trabalha, ela recebe um valor por causa da função, por causa da solução que ela propôs, por causa da procura que ela tem. Ela é um bem de capital, ela se tornou uma reserva de valor, um fundo onde as pessoas que não querem desvalorizar seu patrimônio podem alocar uma parte de seu dinheiro, do seu capital, do seu patrimônio para essa moeda ou outras altcoins que elas confiem, para protegerem-se de desvalorizações na oscilação cambial ou em qualquer estratégia de proteção que a pessoa estiver fazendo. Segundo, em qualquer tipo de investimento que você tiver disposto a fazer, você não deve investir em algo que você não conhece. Eu estou dando uma introdução, eu não posso de forma alguma ensinar tudo que eu sei em um vídeo que provavelmente não vai passar de uma hora. Então você deve aprofundar seus conhecimentos, seu estudo nisso, se você tiver realmente interesse em continuar. Ah, sabendo que você não deve investir em algo que você não conhece, que você deve estudar,
Não existe almoço grátis e nosso almoço grátis aqui no caso seria o sacrifício de ter que estudar um pouco. Eu vou deixar material, livros, canais disponíveis na descrição depois. Devo comentar sobre logo no decorrer desse vídeo. Bom, agora uma regra importante sobre investimentos do famoso Warren Buffett. Para mim, o maior investidor dos tempos, o vovozinho do mercado, gigante. Regra número um: nunca perca dinheiro. Regra número 2: nunca se esqueça da primeira regra. Só que esse não perca dinheiro é muito relativo, porque no mercado financeiro você vai perder dinheiro constantemente o tempo inteiro. O que que ele quer dizer com isso? Saiba o que você está fazendo, tome isso como um aprendizado, saiba o que você não deve fazer, saiba os riscos que você deve assumir, conheça a si mesmo, conheça o seu risco e o seu perfil para saber como que você pode operar em qualquer tipo de mercado. Ok, vamos falar um pouco de segurança. Essa parte eu vou falar muito por cima mesmo, né? Só porque é necessário. Se você está entrando no mercado de criptomoeda, você tem que conhecer os riscos de estar entrando nesse mercado. O primeiro deles que eu vou falar vai ser o mais clichê, né? Que é o de ataques cibernéticos, ataques de hackers que podem acontecer. Bom, acontece de vez em quando em corretoras, a invasão é feita e eles conseguem dar uma evasão de várias unidades das criptomoedas. Algumas corretoras são mais sérias do que outras, são mais seguras do que outras, fornecendo até ressarcimento dos clientes, como a Binance, que inclusive é a maior corretora de criptomoedas do mundo e atualmente está desligando a possibilidade de americanos negociar com a filial principal deles, podendo os americanos negociarem somente na Binance US, porque cumpre as legislações dos Estados Unidos. Bom, isso aí influenciou um tanto bom na queda do preço da Bitcoin nos dias anteriores a esse vídeo. Gravo na sexta-feira, 27 de novembro de 2020, onde a Binance enviou um e-mail para seus clientes pedindo que retirassem suas reservas da corretora em até 14 dias, todos os clientes dos Estados Unidos no caso. Por quê? Porque as regulamentações sobre investidores de criptoativos vão passar a ser mais sérias com a nova governança do país, né? Então fica meio óbvio. Então eles deram 14 dias para os investidores tirarem suas moedas ou suas reservas da corretora, causando assim uma pressão de venda enorme, obviamente, na madrugada dessa quarta-feira para quinta e o preço tendo pego uns 87, 86 mil reais mais ou menos. E, e agora voltando para os 92, normalidade, vamos dizer assim. Eu ainda acho que essa correção ainda vai um pouco mais longe, mas vamos aguardar pelos próximos capítulos. Lembrando, como é um passivo, você não deve assumir que qualquer criptoativo seja um investimento, pois todos são passivos até então, são só moedas e por isso a gente considera como reserva de valor. Você pode colocar lá e ele pode ter certas desvalorizações, como acontece normalmente no mercado financeiro, em qualquer tipo de mercado financeiro.
porém a valorização dele com esse propósito, dessa moeda com esse propósito, tem sido absurda e estrondosa durante esses últimos anos. Mesmo após a queda que levou aos US$ 3.000 em 2018, a moeda já veio recuperando fortemente durante estes 2 anos este valor. Demorou um pouco até os 6.000, chegando a pandemia ao patamar dos 9, US$ 10.000, tendo uma correção forte de novo até mais ou menos a faixa dos US$ 3.000 e impulsionando até próximo aos US$ 20.000 esses dias, onde sofremos essa forte correção. A correção já estava meio que agendada, programada, só que a gente nunca sabe quando ela vem, como ela vem. Essa influência da Binance pode ter dado um pouco mais de força para ela ter acontecido no momento em que aconteceu. Investimentos você pode assumir que são ações que você sabe que vão te gerar dividendos, porque você se torna sócio de uma empresa e a empresa começa a obter lucros, e aí por você ser sócio da empresa, você recebe dividendos de forma passiva. Isso é um investimento, porque ele te rende de forma passiva em cima do seu capital aplicado. No caso da reserva de valor, ele só protege o seu capital da desvalorização da moedinha colorida, cagada dos estados. Sendo assim, voltamos para a parte do importante que eu estava falando quando voltei nesse ponto que eu devia ter comentado no começo do vídeo. Segurança. Bom, quando vocês forem fazer qualquer transação, eu aconselho honestamente, sinceramente, que vocês tenham um e-mail criptografado. Por exemplo, a gente tem Protomail, que é um e-mail criptografado de servidor na Suíça. Ele é de fonte aberta, bem fácil, você tem a caixa de entrada como em qualquer e-mail. A questão dele é que se você tenta forçar a entrada com uma senha e você acaba conseguindo entrar sem ser o proprietário, ele vai criptografar todos os e-mails, tornando impossível a pessoa que acessou seu e-mail ter acesso a qualquer um de seus dados importantes que tiverem nesse e-mail. Então, quando vocês forem abrir uma conta numa corretora de criptomoeda, vocês abram um e-mail criptografado. Eu conheço este servidor. Se vocês tiverem tempo de pesquisar, qual que é mais confiável, qual vocês gostam mais. Voltando a dizer, você tendo uma conta em corretora, você abrindo um e-mail criptografado, você pode esconder melhor suas informações, os depósitos que você vai fazer, as transferências que você vai fazer, certo? O VPN. O que é um VPN? É um Virtual Private Name. É um nome virtual privado. Uma máscara de rede para você, de forma simples e direta. Você vai disfarçar o seu IP público com criptografia para que você não possa ser rastreado de forma tão fácil. Você pode ser rastreado, mas é um trabalho desgraçado ao qual a pessoa que for fazer isso tem que estar muito disposta para querer te fuder. Bom, a criação de senha
é importante tanto para o seu e-mail, quanto para a sua conta na corretora, quanto para uma carteira sua, seja ela uma desktop ou uma hard. Você pode pegar aplicativos de criptografia, de qualquer linguagem criptografada, e aí vocês escrevem um texto, uma palavra ou qualquer código de segurança que vocês acham. Vocês colocam essa senha nesse tradutor criptografado e copia esse código criptografado. Já é uma proteção a mais para o seu suadinho dinheiro que você vai estar protegendo em criptomoedas, se for o caso de você decidir fazer isso, né? As wallets, a gente tem as desktop wallets, as hot wallets, as cold wallets, também chamadas de hard wallets ou hard case ou hard independente, foda-se. Seguinte, a desktop, a gente vai poder falar aí sobre umas duas que eu andei dando uma olhada, como por exemplo a Samurai e a Electrum, que são carteiras que ultimamente vêm com uma proteção, vem a proteção padrão das redes e uma mais atualizada, a qual, se vocês pesquisarem certinho, vocês vão ter uma informação melhor do que eu ficar enchendo linguiça nesse vídeo. Essas desktop wallets vão servir para quê? Para você tirar seu dinheirinho suado que você comprou na corretora, para caso você quiser se proteger de uma invasão numa corretora ou seja lá num serviço de custódia online. E aí você manda para sua carteira para você ficar longe dos riscos de ser invadido lá. Você tem chance de ser roubado na sua carteira? Tem, mas é muito impossível e muito improvável. A pessoa tem que estar conectada na tua rede e na hora que você abrir a sua chave privada, ela poder transacionar com a sua autenticação. Então é mais difícil transacionar, ser roubado com o seu dinheiro numa carteira. A informação que eu tenho a passar aqui para vocês é que vocês possam fazer isso com mais de uma desktop wallet. Vocês mantenham um valor muito pequeno numa carteira no celular, por exemplo, se caso vocês quiserem fazer qualquer compra, aquisição com essas moedas. Então vocês têm ali um saldo disponível somente para fazer suas aquisições, assim como você tem, por exemplo, no débito ou você leva na sua carteira para quando você precisa comprar alguma coisa. Essas desktop wallets, elas podem armazenar várias criptomoedas. Dependendo da criptomoedas, algumas wallets não vão ter o código de aceitação, aí você vai ter que pesquisar alguma que melhor enquadre para a moeda que você esteja negociando. As hot wallets são as carteiras das próprias corretoras ou negociadoras que tem online por aí, que negociam as criptomoedas para você poder comprar e vender, por exemplo. Se você quer adquirir uma quantidade de bitcoins ou satoshis ou ethers ou litecoins, você entra com uma conta de uma corretora que você acha que enquadre ao seu perfil. Você tem que pesquisar as taxas da corretora, pesquisar como que funciona o suporte da corretora, como que é o contato, qual a atenção ao cliente das corretoras. Isso é muito importante quando vocês forem escolher onde investir o seu dinheiro, tanto para saber se vocês não estão investindo em sistema fraudulento. Como saber se um sistema fraudulento esteja se passando por corretor, o que a gente chama de esquema Ponzi ou pirâmides financeiras? Todo sistema que falar para você, deposite a partir de tanto e tenha rendimento de 3%, 5% ao mês, a partir de tantos, e aí você
ludibriado a levar mais gente para esse negócio, para que as pessoas possam também rentabilizar o dinheiro delas, você já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Porque nem mesmo o Warren Buffett consegue garantir para você que ele consegue te dar 3% ao mês, sendo que ele mesmo bilionário consegue fazer uns 12% ao ano. Seja cabeça, seja inteligente, não caia nessas furadas de promessa de rentabilidade rápida. Se você quer dinheiro rápido, o teu lugar não é aqui, com certeza. Você tem que ter paciência. A gente está falando de longo prazo, a gente está falando de 5, 10 anos. Você com certeza vai ter um retorno melhor do que da média de qualquer outro investimento só por salvar o seu dinheiro em criptomoedas. Eu acredito nisso. Se você não acredita nisso, não coloque seu dinheiro. Se você acredita nisso como eu, mas ainda tem um pé atrás e você quer começar a mexer, você não precisa colocar todo o teu patrimônio nesse negócio. Você separa um dinheirinho ali que você acha que você não vai precisar por uns 5 anos. Você faz um teste ali um mês ou dois, vê como que vai comportar a movimentação disso com esse dinheiro que você separou. E aí, se você animar, você vai fazendo mais aportes, mais constantemente, mais agressivos e tudo mais. Mas isso depende do seu perfil. As cold wallets são a forma mais segura de você guardar suas criptomoedas, sendo que, bem, eu acho impossível ainda você perder seu dinheiro, suas criptomoedas numa hard wallet, mas é capaz de você cair em esquema de falsificação. Então, quando você for comprar uma cold wallet, hard wallet, eu aconselho pela CryptoBR, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, porque, ao meu ver, eles são a única autorizada na América Latina a vender essas carteiras de suporte, sendo que a proteção delas é demais. Você vem com um código que você gera 24 palavras, que vai ser sua seed de recuperação. Se você perder essa carteira, no caso das desktops, você também tem essa seed de recuperação. Se você perder a senha, você pode fazer o backup das suas moedas se você tiver anotado essas palavras. O interessante aqui com isso é o seguinte: quando você adquirir uma wallet, seja desktop ou a cold, quando você comprar a cold, são elas a Nano Ledger, tendo a versão mais moderna aí no mercado, e a Trezor também tem uma versão mais moderna aí no mercado. Se vocês entrar lá no site da cripto e procurar por elas, vocês vão ver. É um preço caro, mas é como eu costumo dizer sempre: a sua liberdade e a sua segurança vale o preço que você está disposto a pagar. Se você não quer ter segurança e liberdade nenhuma, então você fica aí, não paga nada e esteja exposto aos riscos por conta própria, certo?